A educação aqui no Brasil surgiu desde 1549, quando os jesuítas vieram ao Brasil para catequizar os índios na fé católica. Os jesuítas fundaram as primeiras escolas primárias aqui no Brasil, em Salvador, na Bahia. Porém, no período pombalino, os jesuítas foram expulsos do Brasil e, com isso, a educação passou a ser questão do Estado e não mais da Igreja. E em 1807, com a chegada da família real aqui no Brasil, houve um grande investimento nos cursos superiores, o que contribuiu para a multiplicação das universidades aqui no país. Mas olhando por outro lado, a educação básica e média ficou esquecida. Por volta de 1824, surgiu um artigo na primeira Constituição brasileira que diz que a educação primária é gratuita e para todos os cidadãos. Em 1844, a rede de ensino básico aqui no Brasil atendia pouco mais de 2.400 alunos, porém, aqui no Brasil, tinha mais de 250 mil crianças. E a população analfabeta aqui nessa época, segundo o IBGE, era mais de 65% da população. E em 1934, pela primeira vez, a instituição garantiu que a educação era direito de todos e que deveria ser ministrada pelos poderes públicos e pela família. Ainda em 1934 foi fundada a Universidade de São Paulo, a famosa USP, que hoje é uma das melhores instituições de ensino aqui no Brasil. E para acabar com os excedentes, que eram aqueles alunos que tiravam uma nota boa para passar numa universidade, mas infelizmente não conseguiam uma vaga, foi criado o primeiro vestibular, que foi chamado de vestibular classificatório. Mas afinal, o que é educação? De acordo com o dicionário Oxford Languages, a educação é a aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. De acordo com isso, é nítido que a educação é essencial para a formação dos cidadãos. Entretanto, sabemos que aqui no Brasil, infelizmente, a educação ainda não tem uma qualidade muito boa, por conta da péssima infraestrutura, verbas muito baixas, professores mal pagos, entre outras questões. Portanto, para se ter uma boa educação, podemos contar com bolsas estudantis, entre outros auxílios que o governo nos oferece, ou então ter uma melhor condição financeira. Diversas partes do Brasil não possuem infraestrutura de fornecimento da internet. A prova disso é, segundo o Jornal Diário do Nordeste, 2.430 municípios não têm esse acesso virtual. Assim, é preciso buscar medidas para democratizar a rede virtual. Dessa maneira, é preciso analisar tais questões, portanto, medidas são necessárias para solucionar esse problema. Por isso, o governo, como instituição responsável pela formação social, deve fazer melhoras por meio de investimentos públicos para que todos tenham acesso à internet que deveriam ter por direito. E para que possam estudar e ter uma oportunidade de explorar o mundo virtual para o que quiser. Ainda mais agora com a pandemia, né, as pessoas necessitam desse meio virtual para a educação. Só assim os direitos constitucionais serão respeitados. Em uma reportagem feita pelo Jornal da Band, mostra a má qualidade da educação brasileira e em 2015 o Brasil ficou na 65ª colocação em matemática, da 63ª colocação em ciências e na 59ª colocação em leitura na prova da PISA. Após o analisado das notas, segundo especialistas da educação, o aluno domina a matéria, mas com dificuldades em questões que exigem análise e interpretação. Com o ensino à distância, muitos alunos têm dificuldades ao acesso à internet devido à baixa renda, dificultando ainda mais o seu aprendizado. Na estrutura educacional brasileira, todos que trabalham na área da educação recebem baixos salários, muitas das vezes dificuldades diárias da realidade escolar, além de pais que não participam da educação dos filhos. Um exemplo é em que a cada 100 crianças de 9 anos, metade delas não sabem ler. Com tantas falhas na educação, é necessário avaliar e evoluir os métodos de aprendizado nas escolas brasileiras para a melhor qualidade de ensino, para melhor benefícios na educação, na comunicação, na cultura, nas questões tecnológicas e econômicas. Além de garantir o acesso à educação, é importante investir na boa qualidade de ensino. O Brasil precisa colocar isso no topo de prioridades para alcançar um ensino de qualidade para a sociedade. Mas antes disso, para você,
O que é um ensino de boa qualidade? Uma educação de qualidade é aquela que capacita a todos a participarem plenamente da vida comunitária, como cidadãos conscientes do seu lugar no mundo. Mas antes de tudo isso, fornece um ambiente propício para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Normalmente no Brasil, quem tem um ensino de melhor qualidade são aqueles que possuem condições financeiras de arcar com o ensino privado. O que você acha em relação a isso? Isso demonstra a desigualdade social, que impacta no acesso à educação. E quando falamos apenas de frequentar a escola, quem mora em regiões mais urbanas tem acesso mais facilitado. Em lugares mais rurais, muitas vezes por falta de estrutura ou políticas públicas, até mesmo conseguir chegar na escola pode ser um problema. Você acha que essa falta de acesso à educação de qualidade fortalece na desigualdade social? Sim, porque indivíduos com pouco ou menos estudo dificilmente conseguem mudar sua condição ao longo da vida, enquanto aqueles que já nasceram com maior renda podem estudar mais e, por consequência, se tornarem adultos com condições financeiras e sociais melhores. Você acha que essa pandemia da Covid-19 afetou o ensino e a aprendizagem de certa forma? Com certeza sim, afetou principalmente as escolas públicas, porque a maioria entrega somente um bloco de atividade. Creio que não aprende muita coisa sem o auxílio de um professor, sem contar que muitos alunos abandonaram as escolas por sentir que isso não vai fazer muita diferença. A passagem do ensino fundamental para o ensino médio é o período que mais ocorre o abandono escolar, especialmente pela necessidade de trabalhar, pela falta de interesse. Entre as mulheres destaca-se a gravidez e a necessidade de afazeres domésticos. Para muitos brasileiros é difícil ter acesso à educação, quem dirá para uma educação de qualidade. O filme norte-americano de 2007, Escritores da Liberdade, é um filme que, por mais que um pouco antigo, apresenta críticas sociais muito recentes. E por mais que é uma obra norte-americana, apresenta muitas problemáticas que também estão presentes no Brasil. Então, é uma obra muito válida para ser usada como referência para assuntos que estão ligados ao sistema educacional. O filme conta a história de uma jovem professora que consegue vaga de emprego em uma escola na qual está acontecendo um sistema de integração. Esse sistema de integração é quando muitos alunos de baixa renda e de bairros pobres têm a oportunidade de serem acolhidos pela escola. E durante o decorrer do filme, a professora precisa enfrentar várias problemáticas e superar várias falhas no sistema educacional para entregar uma educação de qualidade para esses alunos e dessa forma fazer a diferença na vida deles. Uma problemática muito presente no filme é a questão da discriminação social e racial. Essa discriminação ocorre tanto de alguns alunos uns com os outros, tanto quanto alguns professores com alguns alunos. Essa discriminação acaba ajudando na inversão de valores, pois a escola, em tese, é para ser uma instituição que vai preparar os indivíduos para conseguir viver em sociedade. Entretanto, quando alguns alunos marginalizados são tratados com desprezo, em vez de serem tratados com acolhimento e incentivos, eles acabam abandonando seus estudos. Então, dessa forma, acaba acontecendo o abandono escolar. E isso é muito nítido no filme, pois mostra várias cenas de que, com o passar dos meses, as salas de aulas vão ficando cada vez mais vazias. Outro problema presente no filme, outra problemática, é a questão dos baixos salários dos professores e a desvalorização dessa profissão. O filme apresenta muitos professores que já são frustrados com esse quadro e acabam dando aulas de forma bem desanimada. Essa ideia acaba tendo uma relação com o modelo de educação bancária. Acaba sendo possível fazer uma relação. Esse modelo de educação bancária é um termo apresentado pelo escritor Paulo Freire em uma de suas obras. E basicamente é quando, na sala de aula, o professor e o aluno não conseguem ter uma comunicação, pois o professor basicamente só ensina, mas ele não possui uma troca. Ele acaba não se interessando na individualidade de cada aluno, na sua história de vida e tudo mais, como se isso não acrescentasse nada. Então, eles acabam não se interessando em nada disso e acaba não ocorrendo uma conexão. Entretanto, a professora protagonista acaba sendo diferente de todos eles. E como ela é uma professora muito idealista, ela realmente quer fazer a diferença na vida dos alunos. Então, ela sai totalmente de sua bolha e procura saber sobre a vida de cada um deles.
Para poder saber um pouco de sua vivência e tudo mais, ela pede para os alunos escreverem diários. Nesses diários contarem sobre sua vida, sobre sua vivência e tudo mais. E ela acabou descobrindo muito sobre os problemas diários de cada um deles, e acabou conseguindo ter um ponto referencial. E com esse ponto referencial, ela conseguiu ter uma comunicação muito melhor com os alunos. E com essa comunicação muito melhor, conseguiu passar seus conteúdos de uma forma muito mais fácil, tendo uma conexão com eles, tendo uma troca realmente com eles, conhecendo sobre sua cultura e tudo mais. E uma coisa muito importante na leitura desses diários é porque é durante a leitura que é possível identificar vários problemas sociais. É durante essa leitura que o filme faz crítica a vários problemas sociais, como a falta de investimento, a criminalidade, porque muitos alunos acabavam deixando a escola para poder viver na vida do crime, a questão da baixa renda familiar, que acaba prejudicando para a locomoção de alguns alunos para a escola, a questão da pouca escolarização dos responsáveis dos alunos e também a falta da participação dos pais na vida escolar dos filhos. Enfim, mesmo com todas essas problemáticas, mesmo com todas essas falhas no sistema educacional, a professora conseguiu ter uma relação com os alunos, conseguiu fazer a diferença na vida deles, ensinar várias coisas e conseguiu abrir a mente de muitos alunos. Segundo o pensador Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Analisar esse pensamento, a falta de acesso à educação de qualidade no ensino brasileiro é um dos principais obstáculos para a evolução da sociedade, pois o ensino é de extrema importância para o progresso, desenvolvimento e crescimento cultural de uma nação. Porém, os políticos, em sua maioria, não a priorizam e contribuem para uma sociedade com baixo nível de escolaridade. Primeiramente, a política brasileira não coloca a educação no topo, pois os investimentos na área fazem efeito a longo prazo, algo que não é interessante para eles que querem resultados rápidos que os ajudem nas próximas eleições. Devido a isso, as verbas destinadas à educação é insuficiente, a estrutura das escolas públicas são precárias e os professores mal pagos. Ademais, no Brasil, o sistema educacional possui diversas falhas, e assim, para ter acesso a uma educação de qualidade, é preciso superar diversos problemas, como desafios socioeconômicos ligados à desigualdade de oportunidades, de aprendizagem e de acesso a ambientes escolares. Como os brasileiros podem ter acesso a uma educação de maior qualidade? Segundo a reportagem feita pelo G1 em 2020, cerca de 40% dos professores de ensino médio não são formados nas disciplinas que eles ensinam em sala de aula. Segundo a professora colaboradora de pós-graduação da Unicamp, Ângela Soligo, abre aspas, se você sabe pouco, ensina pouco, mesmo que tenha boa vontade. Os alunos são curiosos, querem saber mais, mas o docente não será capaz de aprofundar o conhecimento. Ele está colocado no campo que não lhe pertence. Fecha aspas. Ou seja, quando o profissional atua em uma área que ele não está qualificado a atuar, a qualidade do ensino acaba sendo prejudicada. E o que poderia ser feito para que essa situação fosse amenizada? Uma proposta seria a valorização do trabalho dos professores. Isso poderia ser feito através de um aumento salarial, já que o salário é uma das questões que mais desmotivam pessoas a seguirem a carreira de professor. Com mais professores formados, essa necessidade de substituição diminuiria bastante. Segundo um estudo realizado pela Unesco e pela UFMG, as escolas com infraestrutura ruim possuem o menor desempenho no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. E segundo o estudo Infraestrutura Escolar e Aprendizagens da Educação Básica Latino-Americana, realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, a falta de estrutura das escolas, como bibliotecas, quadras de esportes, laboratórios, ambientes com computadores, tudo isso impacta diretamente no aprendizado. Então, uma questão que deve ser resolvida é isso. Uma proposta de intervenção seria um maior investimento na área da infraestrutura das escolas, que é uma coisa que carece muito no Brasil. Mas não somente o investimento deve ser feito. A direção dessas escolas também deve tomar muito cuidado e zelar
desses locais para que eles possam ser bem utilizados.